Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco. Glória a Deus. Eu quero saber como que está a sua expectativa para a Prosperity Conference. Alto, 10%, 20%, 50%, 100%. Como que está a sua fé em relação a esse projeto para 2026? Creio que Deus vai fazer algo extraordinário nas nossas vidas, no nosso projeto. Hoje, nosso segundo dia da Prosperity Conference. Agora eu quero perguntar se tem alguém que queria compartilhar um testemunho de projetos anteriores, né, que Deus fez na sua vida, em alguma coisa que você colocou e realmente Deus respondeu esse projeto. Se você quiser dar um testemunho, pode procurar a pastora Ângela na oração ali, que ela vai estar orando pelo projeto de vida. Você vai ali, conversa com ela, e a gente vai estar orando, e a gente vai estar recebendo, né, esse testemunho para edificar a Deus, né? E aí, ontem nós tivemos uma pregação muito impactante que o pastor Iverson nos trouxe. O que o pastor Iverson, ele trouxe para nós? O tema da mensagem de ontem foi insuficiência do esforço humano. Então, ele nos ensinou que não basta apenas colocar no papel o seu projeto de vida, mas você tem que fazer algo. Você tem que colocar em prática, que não adianta você fazer ali seu projeto, escrever tudo que você deseja para 2026, e chega em casa e esquecer na gaveta, passa os dias, aí até esquece do seu projeto. Então, vamos colocar em prática. E hoje, nós teremos uma mensagem que o pastor Iverson vai trazer, que é, como tema, de empresário à consolidação, que também será uma bênção. E se você realmente for obediente, como foi lá Simão Pedro e os discípulos, que nós temos até uma passagem que ontem já foi selecionada ali, lá no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 6, diz o seguinte: joguem a rede ao lado direito do barco, que vocês acharão peixe, assim diz o Senhor Jesus. Se você realmente for obediente, a sua vida vai ser transformada, certo? E você vai estar colhendo os seus 153 peixes, né? Falando aqui simbolicamente, e o Senhor vai estar trazendo algo espetacular e algo assim extraordinário para você. Agora eu quero que você reflita nos louvores, entregue sua vida para Jesus, se entregue de corpo e alma, esqueça dos afazeres do dia a dia, esqueça o que você vai fazer depois que você sair do culto. Deixe esse momento expressamente entregue para o Senhor Jesus, que Ele venha estar abençoando esse projeto para 2026. Agora eu convido a amada igreja para se colocar em pé, e a gente vai estar orando neste propósito, para que esse segundo dia, que seja um elo realmente, que vai transformar a nossa vida, e o nosso 2026, que você já está projetando, já nesse segundo dia. Soberano Deus, eterno Pai celestial, agora eu coloco aqui, Senhor meu Deus, os teus filhos nas tuas mãos, Paizinho querido, aquilo que eles vão estar colocando nesse projeto de 2026, esse projeto de vida, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida emocional, Paizinho querido, de tudo aquilo, Senhor Deus. Se as pessoas que estão aqui estão procurando um relacionamento, estão
procurando um companheiro, uma companheira, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor meu Deus, esta área da vida dessas pessoas que vão colocar o seu nome ali no projeto. Também a área financeira, querido Deus, que o Senhor possa estar prosperando, Pai Celestial, que realmente ele possa ter um aumento de salário, Paizinho querido, que ele possa, Senhor meu Deus, estar colhendo frutos, e o Senhor vai estar ministrando na sua área financeira, Paizinho querido. Também, Pai, com cura física, Senhor meu Deus, todas aquelas pessoas que entraram aqui, Senhor, com um propósito de uma cura, Senhor, com um propósito, às vezes tem uma doença, que você já foi no médico, você já procurou auxílio médico, você já foi em tantos lugares, mas não conseguiu um resultado, e você está sempre com essa dor física. Creia que você, no momento que você colocar essa dor física, escrevendo no papel, o Senhor vai estar abençoando, o Senhor vai estar curando e tirando essa doença, Paizinho, que tanto preocupa você e que tanto vem estar incomodando o seu corpo físico. Também que nós sejamos, Pai Celestial, como ganhador de almas, Paizinho querido, porque esse é o propósito, Senhor, é ganhar almas para o Senhor Jesus. Esse é o propósito, que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, Pai, e que a gente possa tirar, Senhor, tirar essas pessoas do mundo, tirar essas pessoas das garras do inimigo, para que essas pessoas não vão para o inferno, para que elas conheçam Jesus, para que elas sejam edificadas, da mesma maneira que nós somos edificados, e que nós já entregamos nosso coração a Ti, Senhor. Também, Paizinho querido, eu peço a Tua oração na área espiritual, Pai, você tenha mais intimidade com o Senhor, que você venha ler mais a palavra, Senhor, e que você venha estar ali com realmente um momento íntimo com o Senhor, e lendo mais a palavra, e cultuando mais a Deus, Paizinho querido. Portanto, Pai, eu ministro, Senhor meu Deus, essa bênção sobre a vida de cada um aqui presente, Pai Celestial. Também na área ministerial, grande Deus, se você tem um propósito de trabalhar na casa do Senhor, creia que o Senhor nessa conferência vai te dar uma resposta. Nessa conferência o Senhor vai te dar ideias, vai fazer com que você possa estar estudando, que você possa estar se aperfeiçoando, aprendendo mais da obra do Senhor, aprendendo mais da sua palavra. Portanto, Deus, ministra no coração, Senhor meu Deus, dessas pessoas que têm o desejo de ter um cargo ministerial, Senhor, porque realmente a seara é grande, Pai, mas poucos são os ceifeiros. Portanto, Deus, mostra, Senhor, mostra para eles, Senhor, que realmente a Tua seara está grande, e realmente precisamos de ceifeiros. Se Deus vai colocar no seu coração, para que a sua área ministerial seja abençoada. Também na área familiar, querido Deus, venha estar abençoando cada lar aqui presente, Senhor. Venha estar abençoando, Senhor. Se existe aqui no nosso meio, Pai, alguma discórdia, se existe em nosso meio, Senhor, aquela contenda, se existe em nosso meio, Senhor meu Deus, aquela discussão que acontece nos nossos lares. Às vezes o marido fica discutindo com a esposa, o filho fica discutindo com a mãe, o pai fica discutindo com o filho, os irmãos ficam se degladiando ali, que tudo isso vai caindo por terra hoje nessa conferência, Paizinho querido, e o Teu poder e o poder do Espírito Santo vai estar sendo ministrado na área familiar também, Paizinho querido. E também, Senhor, eu peço a Tua graça e bênção, Senhor meu Deus, sobre a vida profissional de cada um aqui presente, Senhor. Todos temos um trabalho, temos um emprego, mas às vezes você está ali triste, amargurado. Às vezes você tem que levantar cedo com desânimo, dizer: puxa vida, eu vou ter que ir lá nesse trabalho, eu nem gosto desse trabalho, mas eu tenho que ir lá porque eu preciso desse dinheiro. Creia que o Senhor vai estar abrindo portas de emprego, Pai, vai estar abrindo portas, e que você vai ter o desejo, vai ter aquela vontade
vontade de levantar de manhã e dizer: esse é o emprego que o Senhor me concedeu. Portanto, nesse segundo elo, nesse segundo dia, o Senhor vai estar abençoando também você na área profissional, e assim seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amada igreja? Dá uma forte salva para Jesus. Glória a Deus. E segue na palma, cantando e celebrando ao Senhor Jesus. Obrigada a Deus. Com paciência no Senhor eu esperei. Com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor. Com paciência no Senhor eu esperei. Com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Deus é o meu socorro. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 olho para o alto, sei que não demora, o teu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Eu olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Vem, vem, vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 aquele que é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu, reina sobre as nossas vidas, reina sobre a nossa casa, reina sobre a nossa família. Obrigada, Jesus. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do
sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor, de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Ele reinará para sempre. Ele reinará para sempre. E Ele reinará para Reina, Senhor, reina para sempre, Deus, na nossa vida. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Cordeiro bendito do Senhor. Ele é Cordeiro bendito do Senhor. Ei, vamos nos alegrar com essa canção e agradecer do nosso coração. Gratos somos, Senhor. Não deixa de lembrar não, hein? Da onde Ele te tirou, para onde Ele te leva, hein? Vamos lá com palmas, vai lá com o violão, vai. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que vi, a minha escolha é crer como cinzas ao vento. Minhas dúvidas se vão e eu abandonarei os fardos que carreguei e vou prosseguir. Não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei
da salvação que em Cristo achei. Perdido estava, o caminho encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Olha só, essa frase no mundo espiritual tem muito poder, hein? É a nossa salvação em Cristo. É aqueles que você quer trazer para Jesus. Diz: o inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. A gente diz: grato sou. E o coral bem lindo para terminar diz: grato sou. Cada momento há uma escolha, em cada escolha uma transformação, e o novo se revela, um propósito divino para um novo começo. Bem-vindos ao novo. Start, todo domingo às 9 ou às 18 horas. Inscreva-se agora mesmo. Sétima Church, um lugar de Deus. Achei fraco, vou repetir. Sétima Church, um lugar de Deus. Amém. Então, chegamos ao momento, né, de... Então, eu gostaria de saber se tem algum visitante aqui no nosso meio que dê um sinal, levante a mão. Sem visitantes hoje no culto, tá bom. Então, assim, eu vou propor um desafio para vocês, tá? Que convidem alguém para estar aqui no culto com a gente durante a campanha, porque ela vai ser muito abençoada, né? E a gente sempre se alegra quando vê visitantes aqui no nosso meio. Então, passando para outro momento bem importante agora, que é o momento dos dízimos e das ofertas. O que eu vou trazer no dízimos e ofertas? O meu testemunho do meu primeiro dízimo e como eu me tornei dizimista. Nem sempre eu fui dizimista, eu até tinha uma certa resistência sobre isso, mas se eu não estou enganado foi em 2020 ou 2020. A noite inteira, mas não pegamos nada. Então o milagre é ativado pela graça. O que é a graça? Favor não merecido, sobre o esforço, e assim eles foram abençoados, e a bênção para ele. Então nós falamos que a obediência vem em primeiro lugar. Aquilo que Deus te falar, eu sempre brinco assim, cuidado com a oração, porque ela funciona. Cuidado com aquilo que você vota, porque funciona.
O testemunho do Maílson foi bem interessante, né? Às vezes você se empolga no meio de uma conferência, no meio de um culto, você fala, Senhor, eu lembro comigo, né? Uma vez, olha que infantilidade, né? Eu estava lá, era um dizimista meia boca, daqueles que davam, mas não dava, tinha, mas tal. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor me abençoar com um negócio tal, eu vou dar 12% de dízimo. Primeiro que dízimo não é 12%. Dízimo é 10, não é 12, é dízima, não é uma questão matemática, né? E eu não dei nem 12 nem 10. Então a gente se empolga, eu também já me empolguei. Então a gente tem que tomar cuidado com a obediência. Aquilo que a gente falar para o Senhor para fazer, a gente tem que fazer. Amém? É muito sério. Você está na conferência, ok, às vezes as pessoas, eu preciso mais retorno um pouquinho aqui. As pessoas estão assim, tem lá o trabalho que não pôde estar aqui, tem outras coisas que acontecem, né? E a pessoa diz, Senhor, eu vou ter aqui um propósito de estar tantos dias não vou estar, porque eu gostaria de estar, mas existe uma outra proposta que eu não pude. Ok, Deus aceita isso. Agora, o que Deus não aceita? Você está vindo para cá, não deu, atrasou, vou para o shopping, vou para um compromisso, vou para fazer outra. Gente, isso... Porque a gente cantou que Deus é fiel, mas a gente tem que ser um pouquinho fiel, pelo menos. Senão às vezes você vem, se não alcança a bênção, porque você não conseguiu tirar um compromisso que você tinha gerência sobre ele, porque tem compromisso que nós não temos gerência sobre ele, mas o compromisso que eu tenho gerência sobre ele, eu preciso tirar, eu preciso focar. Isso é uma coisa importante. Sobre essa questão ontem, né? E nós vimos também aqui o rompimento versus sustentabilidade da graça. A gente viu que Lucas 5 a rede rompeu. A gente viu que em João ela não rompeu, porque agora é algo que é duradouro, estrutura forte. Então, e para concluir, a gente viu que a consolidação é o tempo que Deus transforma o fracasso em plenitude, fortalece a estrutura para reter a bênção e renova o propósito sobre a comunhão. Então a prosperidade genuína é o resultado, agora preste atenção, que agora é esse último final. Se você quer alcançar prosperidade na sua vida, a genuína, não aquela que você vai assim, vou explicar de novo, a oração tem poder. Se você declarar aqui algumas coisas no mundo espiritual, a gente orar, o mundo espiritual vai se abrir a seu favor. Mas foi o que eu brinquei ontem do anjo. O Senhor fala assim, manda o anjo lá, porque ele orou. Ou os anjos, né? E daqui a pouco, chega amanhã, você não faz nada. Chega o ano que vem, você não faz nada. Sai daqui, você continua fazendo as mesmas coisas. O anjo fala assim, não deu. Ele não fez a parte dele. Ele não foi na palavra jogar a rede sobre o lugar em que não tinha peixe. Ele não foi, pegou o barco, e não foi lá, não sacrificou, e não pegou a rede, e mesmo contrariado, e mesmo que não vai dar, porque a hora é imprópria, porque já pescamos a noite inteira, é impossível ter peixe agora, porque quem pesca sabe que quando você vai pescar não tem, o peixe não vai estar às 9 da manhã, se o peixe vai estar de manhã, e daí eu vou pescar de novo, a rede já estava limpa, vou sujar a rede de novo, e o barco já estava limpo, vou ter que botar o barco no mar de novo. Você viu quanto empecilho tinha essas pessoas de obedecer o que Jesus está falando? Eu podia falar aqui meia hora sobre 1 milhão de empecilhos, e eu não conheço nem 10%, porque eu não sou pescador, nem peixe eu como direito. Mas tem um monte, imaginem um monte aqui rapidão. Muitos, uma rede, mas não dá, mas o barco, mas é hora imprópria, mas eu pesco aqui há 20 anos, mas eu faço aqui, mas eu tenho experiência. Enfim, a gente tem um monte de coisa, mas eles só obedeceram aquilo que Jesus falou. Amém? Então, a prosperidade, né, ela está ligada diretamente a algumas coisas importantes. A prosperidade genuína é o resultado da programação diária. Todos os dias você vai repetir as mesmas coisas. A programação diária é intencional. Eu falei de Josué 1:8.
é o resultado da programação diária intencional, diária de aplicação prática, resultados visíveis, e a desconexão entre a declaração e a conduta. A declaração e a conduta. Às vezes a gente declara muito, mas a conduta nossa, isto é, o nosso dia a dia, aquilo que a gente faz é contrário àquilo que a gente conduz. Então, é como viver a palavra. Eu conheço muito da palavra. Eu sempre oro, Senhor, eu queria viver tão na plenitude, talvez tanto quanto eu conheço, mas eu não consigo. Apesar de conhecer as minhas ações, os meus, sempre eu estou pisando na bola. Porque funciona assim, mas a gente tem que tentar, para que a palavra ela seja estabelecida nas nossas vidas, né? Amém? Amém. Então vamos agora para o que Deus tem para hoje. Vou pegar aqui. Glória a Deus. Só um pouquinho que eu tenho que pegar daqui da... Aqui. Vamos lá. Muito bem. Hoje então Deus vai falar conosco e olhar o que aconteceu com eles, e fala de empresário à consolidação. Então, em Lucas 5 a gente viu que o fracasso humano, isto é, vem antes, antecede o milagre divino. A gente viu também que a provisão divina antecede, né, a renovação do chamado de Pedro. A gente viu também que o fracasso humano acontece um milagre depois, e a provisão divina renova o chamado. Olha que interessante, quando Deus deu riqueza para aquele povo que estava ali, Pedro e os demais, Ele chama para serem pescadores de homens, isto é, chamado. Às vezes a pessoa tem, o que é um chamado? Um chamado é algo que Deus, todos nós temos que fazer algo, nós temos que fazer discípulos, nós temos que pregar a palavra, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, isso é um unânime, mas tem alguns que têm alguns chamados específicos. E às vezes eu via mesmo quando eu estava estudando teologia, na época do seminário, as pessoas falavam assim, ai, porque Deus me pegou, e Ele tirou meu emprego, Ele tirou não sei o quê, Ele tirou aquele outro, para que eu vá para a obra do Senhor. Eu falei assim, mas eu nunca olhava esse negócio, mas não é possível. Será que Deus precisa me convencer, me tirando tudo, para daí eu ir para a obra? Essa teologia não bate com a teologia que eu conheço. É o contrário, Deus te dá tudo, para Ele dizer assim, ó, ei, agora você vai abrir mão de algumas coisas, porque eu quero que você vá atender o seu chamado no reino. Aí é um desafio, porque se você, o que você vai perder? Nada, já está no buraco, já está lá embaixo. Deus muitas vezes dá para a gente coisas para sentir, porque sempre foi assim, desde Adão e Eva, Deus colocou aquela árvore, por quê? Se a árvore não estivesse lá, eles não tinham escolha, eles estavam no jardim do Éden, eles tinham tudo às suas mãos, mas Deus gosta de escolhas, Deus gosta que a gente, amém? E a gente tem esse livre-arbítrio de escolha. Você está aqui essa noite porque você escolheu estar, você está colocando os seus pedidos diante do Senhor, porque você quis, você optou, você quer, e Deus se alegra no nosso querer. Então eles foram chamados aqui para o chamado apostólico, para eles serem pescadores de homens. Mas quando Pedro percebeu que o que Jesus fez com eles, o que Pedro fala? Afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Eu fiquei imaginando, porque não está escrito na Bíblia, eu fiquei imaginando, Pedro deve ter ido para aquela pescaria contrariado.
Eu fiquei imaginando, cara experiente, tinha uma sociedade, um monte de experiente. Pedro ele deve ter falado umas coisinhas lá. Ele deve ter transtornado. E quando ele olhou o milagre, ele falou assim: não, eu sou um pecador. Por isso que ele fala: faça de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Porque ele não acreditava. Eu creio que realmente Deus ali fez uma obra na vida de Pedro. E Deus, Ele quer fazer uma obra na sua vida. Deus quer que você tenha escolha. Deus quer que você te dá riquezas. Deus quer te dar posição. Deus quer te dar para você ter escolhas. É isso que Deus faz conosco. Porque a pesca frequentemente trazia uma renda acima da média para as pessoas da época. Então esses discípulos deixaram bens consideráveis. Eu não estou falando o que é para você deixar os bens. Eu estou falando para você entender qual é o seu propósito diante de Deus. O que você tem? Eu lembro uma vez, já contei esse testemunho aqui, a gente tinha uma parceria de consultorias, e a gente trabalhava, e eu tinha ali trabalho, e começou a ter um monte de trabalho, começou a ter um monte de coisa, e a gente, um passava o trabalho para o outro, aquela coisa toda, e um dia a gente estava sentado numa reunião, para ver quanto a gente ia cobrar a nossa hora, e a gente ia subir, um cobrar não sei o que lá, a gente estava acertando, e aí tinha um monte de cliente querendo, e eu falei assim: olha, se esse negócio der certo, eu estou fora, tá? Aí eu virou para mim, eu lembro que o Ruiz falou assim: não entendi essa, como assim se der certo você está fora? Porque é assim, o acordo que eu tenho com Deus de trabalhar é até um limite. Se eu me envolver demais, eu vou quebrar o acordo que eu tenho com Deus. Deus me permite trabalhar, sendo pastor, a obra, mas eu nunca vou poder escolher o trabalho em detrimento da obra. Gente, essa é uma experiência minha, não serve para você talvez, tá? O que eu quero dizer com isso? Porque aí você tem escolhas. E eu falo para os pastores: pastor, não fica só na igreja não, vai trabalhar. Tem pastor que fica bravo comigo. Vai trabalhar. Para você ter essa vontade, para você realmente dizer assim: ó, eu estou aqui porque eu tenho um chamado e porque Deus quer que eu esteja, porque eu não estou aqui por qualquer outro motivo. Porque eu creio muito que Deus quer que nós tenhamos escolhas. Eu escolho amar Deus, eu escolho servir a Deus, eu não troco o meu Deus por outras coisas. Porque eu tenho escolhas, eu quero ter escolhas. E aí tem um outro fato que acontece em João 21, de 9 a 10, se você puder colocar, tem alguém lá? Tem o Yuri, coloca João 21, de 9 a 10, por gentileza, 9 e 10, que é eu coloquei aqui, que é a ceia da renovação do propósito. O que é isso? Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes em brasa e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Gente, Jesus fez uma comida para eles. Jesus tinha feito peixe, tinha pão, e aí Jesus falou: trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Sabe o que é isso? Jesus está querendo que a gente compartilhe as coisas com Ele. Não é uma coincidência, Jesus não fazia nada do nada, Jesus era intencional em tudo que Ele fazia. Tudo que Ele fez foi para deixar para a gente como exemplo. Então o Jesus Cristo ressurreto aparece na praia, e quando a gente vai estudar a teologia, isso é a epifania da condescendência, sobre a necessidade, e prepara um café da manhã. Então, essa poderosa manifestação de Cristo, após a ressurreição, porque lá em Lucas era no começo do ministério dele, aqui era após a ressurreição, onde ele demonstra a sua natureza servidora e pastoral, descendo ao status divino de encontrar o homem em sua simples necessidade e carência. O que isso quer dizer? Deus está preocupado com as suas pequenas necessidades.
Jesus está olhando para aquela coisinha. Eu não tenho medo de orar coisinha pequena. Eu falo assim: Senhor, eu preciso disso aqui. Eu sei que é muito pequeno, mas eu preciso. Porque eu aprendi que Jesus Cristo, Ele se preocupa com as pequenas coisas também. Então eu não deixo nada de fora. E a gente, é muito comum as pessoas querem só as coisas grandes que eu peço para Deus, o resto eu resolvo. Não, coloca tudo, as pequenas coisas, as grandes coisas. E esse pequeno e grande, às vezes para nós tem isso, mas para Deus não tem. Deus, ele sabe de todas as coisas. Então Jesus tinha um cuidado pastoral, ele se preocupava com a necessidade física, ele estava dando de comer. Porque pensa aqui, ó, Jesus chega ali, pega o barco dos camaradas, usa o barco dele para ensinar a palavra, e aí ele manda ir lá pescar, sujar as redes, o barco, pescar no lugar, teoricamente não deveria ter peixe, acontece tudo aquilo, daí ele pesca. O pessoal já vai estar faminto, porque já tinha horas, enfim, em que eles estavam ali, e Jesus vem e senta com eles, e dá pão e peixes para eles comerem. E se isso não for suficiente, ele pede: ó, aqueles peixes assim, ó, dá um aqui para a gente compartilhar. Sabe o que é isso? É a nossa parte com Deus, é a parte do tempo. Quanto tempo você tem dedicado para o Senhor? Quanto tempo você tem dado para a obra do Senhor? Quanto tempo? É só sobra, o refúgio. Vem cá, deixa eu falar, você tem amizade com alguém, aquele alguém nunca tem tempo para você, nunca dá. Ele marca, e quando marca, desmarca. Vai falar assim: bem curitibano, não vou marcar, nunca vai. E quando ele vem, ele só quer dar um tempo de resto. Você tem essa pessoa como um bom amigo? Sim ou não? Normalmente não, né? Normalmente não. Mas muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente faz isso com a obra do Senhor. A gente faz isso com o nosso dinheiro. A gente faz isso com aquilo que Deus nos deu. A gente faz isso com o nosso trabalho. A gente faz isso com os nossos bens. Aqui tem muita coisa que Jesus quis mostrar, com o preparo de um café da manhã para eles, chegando lá de onde eles vieram, para compartilhar. Traga o peixe que vocês pescaram aí para compartilhar com o meu peixe. Você acha que Jesus precisava disso? É para mostrar para eles, em primeiro lugar, que ele se preocupava com as necessidades físicas. E eles também queriam que eles compartilhassem aquilo que eles ganharam. Compartilhar aquilo que eles ganharam. Isso são fundamentos para você ter prosperidade para 2026 para frente. Sem esses fundamentos, você vai correr atrás do vento. Você vai ter suprido as suas necessidades assim, ó. Aconteceu, supriu. Agora esse mês, nossa, apareceu o dinheiro. Foi aquele outro. Tudo é susto. Mas o que eu estou falando é de consolidação, de plenitude, de caminhar com Cristo de uma forma legal, mesmo sendo brasileiro, mesmo com o país que a gente está, mesmo com as tribulações que a gente vive no dia a dia, nós precisamos e temos que ter plenitude. Amém? Então, ele compartilhou a participação. Tragam alguns pães, alguns peixes que acabaram de pescar. É um convite à participação. Jesus havia providenciado o peixe na brasa, mas honra e o esforço deles ao pedir que eles contribuam. Esse ato consagra a vocação, transformando o discípulo em cooperador do reino. Cooperador do reino. Deus é ilimitado, Jesus é ilimitado, mas Jesus resolveu se limitar em nós. Ele resolveu confiar em nós, Ele resolveu que nós pregássemos a palavra, Ele resolveu que a gente tem que sustentar esse templo, Ele resolveu que a gente tem que fazer missões lá na África, Ele resolveu uma série de coisas, Ele resolveu. Eu até tinha um vídeo para passar aqui. Nós tivemos na convenção e a gente fez uma oferta para aquela cidade de Rio Bonito, que
foi destruído, acho que a maioria das pessoas conheceu o que aconteceu. E aí a gente foi lá, ajudou a nossa igreja, né? O pastor lá ficou sem um veículo para se locomover, e a gente comprou um veículo, a igreja com a oferta, mandou lá um vídeo, né? Dizendo isso daí para todos aí. Deus quer que a gente faça isso. Deus não vai mandar um carro do céu, até que se mandar chega aqui arrebentado, né? É preciso fazer. E essa cidade, Rio Bonito, tem uma história comigo muito legal. Muito legal. Por quê? Eu não lembro que ano que foi. Eu não lembro se a pastora Elia ou a pastora Dani lembram dessa época. Mas a gente, como alunos do ITQ, um dia não começou lá atrás. Tinha um pastor que ele ia dar uma oferta para comprar um terreno. E eu sempre fui bom negociador. Agora não sou tanto, mas eu já fui melhor. E aí, o pastor Fernando Camargo, na época era secretário de missões, falou assim: eu preciso negociar um terreno lá em Rio Bonito, quero que você vá comigo. Pai, em Rio Bonito? O que eu vou fazer em Rio Bonito? Não, negociar um terreno. Porque o pastor que deu, né, o empresário que deu o dinheiro, eu lembro até hoje, era R$11.500. E a gente tem que comprar esse terreno, né, por R$11.500. Só que não pode ser 12, nem 13, nem 14. E a gente não pode completar. Falei, como é isso? Você quer botar eu nessa furada? Mas como assim? Eu dou oferta. Se o cara pedir 12, eu dou oferta. Não pode. O pastor disse que tem esse dinheiro, e Deus colocou no coração dele que tem que comprar um terreno com esse dinheiro que ele tem, e não pode ser mais. E não pode completar. Falei, mas que coisa, seu. E aí fomos lá para Rio Bonito, chegamos lá, o pastor estava lá, e tinha um terreno, que era uma pirambeira. Eu falei, esse terreno aí? Essa coisa é mais horrível? Vai construir a igreja onde? Num negócio aqui? Aí o pastor falou assim, não, é que aqui é barato. Mas que barato, cara, que é ruim demais esse negócio. Fica na pirambeira, vim aqui perder meu tempo. Aí ele falou assim, mas tem um terreno ali do lado da prefeitura, no centro. Que Rio Bonito também é desse tamanho, né, gente? Você passa, é cidade de primeira, se botar a segunda, você passou. Aí fomos lá falar com o dono, eu acho que ele queria R$14.500 no terreno. E esse dali era 8 mil, não sei o que lá. Eu falei, mas tem que ser esse, porque esse terreno é bom, esse terreno é para a igreja. Enfim, moral da história, eu fui lá, conversei com o dono, depois a gente não fechou, depois eu liguei para ele, e o cara falou assim, não, eu te faço 3.500, não, eu te parcelo, eu faço aquilo. Não, você não entendeu. Se eu não comprar por 11.500, eu não posso comprar. Aí contei a história para ele. Falei, mas vocês da igreja são esquisitos, né? Tá bom, eu vou vender por esse preço então, para você, mas que vocês são esquisitos, vocês são esquisitos, né? E a gente foi e a gente comprou o terreno. E aí depois de comprar o terreno, falei, não, agora não dá para parar, né? Aí a Secretaria de Missões botou o pré-moldado, construiu a igreja, né? É mais ou menos esse tamanho que é a igreja. Construiu a igreja lá, aí a gente fez um outro dinheiro lá no ITQ, a gente juntou, a gente deu o chão e colocamos as janelas, e em poucos meses a igreja foi construída lá. E aí a gente levou na época ônibus, fizemos evangelismo, foi bem legal lá. Falei, tomara que não tenha destruído a igreja, até ia ficar de ver quem é o pastor que está lá para ligar, né? Para não destruir a igreja. Então, isso, o reino de Deus se faz assim, é esquisito, irmãos. Amém? E essas coisas de palavra de Deus, é como eu falei, gente, não é para dar 154, não é para dar 1.500, não é para dar, é para dar o que tem que ser. Amém? Vai vivendo esquisitices do reino de Deus, que tem, tá? Então, a palavra do Senhor diz para nós que Ele está estabelecendo, né, a prosperidade de Deus, ela sempre começa com carência. O que você precisa? O que você está precisando hoje? Se Deus chegasse para você hoje e falasse assim, ó, que nem Aladim, mas Deus não é Aladim, só que nem, tá? Mas ela assim, não tem 3 pedidos, é um só. O que você pediria? O que você pediria? Quando ele chegou para Salomão, né? A gente fala, Salomão pediu sabedoria. Salomão não pediu sabedoria. Salomão pediu discernimento. Discernir entre o bem e o mal. Foi muito mais profundo. Porque se ele soubesse discernir entre o bem e o mal, ele conseguiria um monte de coisa, e ele conseguiu. Virou o homem mais sábio e mais rico do mundo. Se Deus chegasse para você e falasse, o que você pediria
para Ele uma coisa que mudaria a história da sua vida. Essa ceia então foi fantástica, e tem um versículo que a gente conhece muito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As coisas que nós precisamos, Deus vai acrescentar na nossa vida, e Ele vai suprir todas as nossas necessidades, se a gente priorizar o reino de Deus. Você não tem as suas necessidades porque você não prioriza o reino de Deus. Eu falo isso categoricamente. Categoricamente. Se você quiser mudar a sua vida, priorize o reino de Deus. Faça alguma coisa para o Senhor. Pregue, ajude, vá na igreja, faça as coisas. Faça isso. E você vai começar a mudar a provisão da sua vida. Porque você pensa que é provisão quando você deixa as coisas de Deus para trabalhar mais. Você está enganado. Você está completamente enganado. Completamente enganado. Eu vivi isso na minha vida toda, ou quase toda. O reino de Deus em primeiro lugar. Ele é inegociável. Eu trabalhei 4 anos como chefe de gabinete na Câmara Municipal. E quando fui contratado, eu falei: não negocio o domingo da minha igreja e não negocio a quarta. Salário de 20 conto por mês. Se a outra vai bater nas perninhas, aí não vou falar, porque ele pode não me contratar, né? Reino de Deus vem sempre em primeiro lugar. E eu tive os 4 anos. Quem está aqui há muito tempo, nunca faltei. Sempre estava aqui. E não porque eu precisasse estar, porque tem gente muito boa, que prega muito bem e que faz um monte de coisa. É porque existe propósito atrás das coisas. Eu não tenho que estar aqui porque eu tenho que estar. Eu já fiquei 2 meses, 3 meses longe da igreja. Você sabe disso, mais velho. E não tem problema, porque a igreja não é minha. É a igreja do Senhor. Não tem nenhum problema de sair, de voltar, desde que o reino de Deus venha em primeiro lugar. Então, se você quer ter a bênção, se eu falo para meus filhos, né? Se você quer ter a bênção que está comigo, faça o que eu estou dizendo, porque eu estou dizendo só o que está na palavra. Você não vai seguir alguém por um ritmo, não é ritmo de palavra. É ritmo de Deus, é prosperidade de Deus. E para concluir, não de verdade, só aquela conclusão assim, né? Algumas coisas que eu anotei da transformação de empresário para cooperador de Deus. E ela se consolidou em alguns movimentos. Primeiro movimento, a base da vocação: insuficiência e revelação. O peso da bênção sobrenatural, isto é, da pesca milagrosa, leva Simão a uma profunda confissão de humana. Se você não chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou falho, eu não sei. A gente precisa, a gente se engana, a gente chega diante dos homens e fala: eu sou frágil, ai. Você não precisa fazer diante dos homens, você tem que fazer diante de Deus. Diante dos homens, fala assim: eu tenho identidade, eu sei para onde eu estou indo, eu sei a obra que eu estou fazendo. E o diabo, às vezes, ele tenta te atacar naquilo que você é melhor. E se a gente deixar, a gente recebe umas bordoadas, e a gente acha que a gente não está fazendo mais, ou a gente acha que a gente devia mudar o que está fazendo, porque os outros acham que você devia mudar. Quem tem identidade, vai firme no propósito. Agora, diante de Deus, você tem que dizer: Senhor, você sabe, não é comigo, eu não sei, é o Senhor que tem que fazer isso na minha vida. A base da vocação, então, é a bênção sobrenatural dessa pesca que Simão Pedro teve, e a profunda confissão de fragilidade humana. Afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Hoje eu oro, né, com Jesus: Senhor, não se afaste de mim, eu sei que sou pecador, eu quero confessar os meus pecados, eu quero ficar perto do Senhor. E um segredo de santidade, falar, irmão, quanto mais você se sentir impuro, mais perto de Jesus você está. Quanto mais você sentir que você é o último gás da Coca-Cola, que você é o...
cuidado, porque você está longe da santidade. A santidade é aproximar, e quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu me sinto impuro. Esse é um termômetro legal. Número 2, renovação de propósito. Jesus o Cristo ressurreto desce à praia para suprir a carência física dos discípulos. Filhinhos, vocês têm algo para comer? Olha como é que Jesus trata a gente. Então isso estabelece que a prosperidade de Deus sempre começa atendendo a nossa necessidade. O que você precisa de Deus hoje? Uma vez eu estava pregando e falei assim: você precisa de 10 mil, não vai aparecer na sua conta. Não é que apareceu na conta da irmã? Eu nunca mais vou falar isso. Porque ela falou assim, foi lá na segunda-feira, não sei se vocês lembram, mas a irmã veio: pastor, quer dizer para o senhor errou? Eu falei: errei? Errou? O senhor falou que não ia aparecer, na minha apareceu. Eu falei: ô irmão, ora por mim. Então, não vamos limitar Deus, tá? Mas normalmente o caminho, eu já tive dinheiro na minha conta. Eu acho que uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, não lembro quando, apareceu dinheiro na minha conta. Eu fui lá e falei para a gerente, e esses dias alguém precisa contar um testemunho. Me contaram, não vou falar porque a pessoa não permitiu. Não, mas não era para contar. Que apareceu já na conta, né? Então, não é que Deus não vai fazer, Deus pode fazer. Mas não é esse o caminho normal. Normalmente, depende do esforço e olhar as necessidades. Então, Deus se preocupa com pequenos detalhes da sua vida. A consolidação é o ambiente onde o fracasso humano é redimido pelo poder de Deus. Então, quando a gente tem consolidação, é o poder de Deus que vai reinar. Ano que vem, é poder de Deus que vai reinar, amém? Mas não era, mas é de uma maneira diferente. É você, mesmo que está tudo em volta bagunçado, mas você vai: eu vou consolidar, eu vou no poder de Deus, e isso vai acontecer. Amém? É isso. A consolidação não é algo que vai chegando, é algo que a gente move, e a gente crê que o poder de Deus vai fazer isso nas nossas vidas. A provisão, que é aquilo que nós precisamos, se torna um catalisador para deixar tudo e seguir ao Senhor. É um negócio muito engraçado. Você tem tudo, e o pessoal se pergunta para mim: pastor, o senhor vai deixar a igreja? Mas o pastor pergunta: estou fazendo um projeto de 10 anos, vai ter governança, vocês vão ter que me aguentar, não tem jeito. Se você pensa que eu vou sair, não vou não. Já houve muitas ocasiões de pessoas oferecerem outra igreja, de vir, pessoas falam assim: ah, mas tua igreja não tem estacionamento. Eu falei: mas um dia vai ter, e agora já tem. Deus falou: por isso não sai. Ah, mas tem a dificuldade disso? Tem, mas a gente vai enfrentar essa dificuldade, em nome de Jesus a gente vai conseguir, a gente está conseguindo. Amém? Agora, Deus é o dono, não sou eu. Mas é interessante que eu falo muito a minha igreja, mas porque eu amo a minha igreja, por isso que eu falo que é minha. Mas às vezes eu falo para Deus: você sabe que eu falo que é minha, mas eu sei que não é minha. Eu só cuido como se fosse minha. Porque isso é princípio de mordomia. Por isso que eu e a Silvana, a gente é chato, né? A Silvana é mais chata que eu, mas eu sou mais ou menos. Por que isso aqui está aqui? Por que aquele outro lá sujou, botou a mão, não sei o quê e tal? Porque a gente cuida disso daqui como se fosse a nossa casa. A casa do Senhor tem que estar tão bonita ou mais bonita do que a minha casa. Porque é princípio de mordomia isso. De acreditar nisso. Aí vem, né, a fartura, aí vem a prosperidade e todas as coisas. E agora, para encerrar mesmo, de verdade, vou falar a questão lições práticas. Pode falar lições práticas? Pecado oculto da prosperidade. E agora você vai descobrir se você tem ou se não tem esse pecado oculto da prosperidade, que é com base naquilo que a gente já falou. Tem gente que é ganancioso, e a ganância
assume o desejo. Por que as pessoas caem no golpe do bilhete premiado? Por causa da ganância. Por que você é enganado em comprar um negócio que é muito barato? Por causa da ganância. A ganância, ela te leva, né, a você assumir desejos, e você faz aquilo pelo desejo. O materialismo, que é o amor às coisas, né, se manifesta no apego. Tem gente que não tem nada, mas o que tem é apegado. É só apegado, é meu. É meu, é meu, é meu, é meu. Isso é materialismo. A gente pensa que o materialismo está em quem tem muitas posses. Às vezes as pessoas têm muitas posses, mas não são apegadas às posses que têm. E tem gente que não tem nada e é apegado no pouco que tem. Isso é o quê? Materialismo. Se manifesta no apego. A ganância se manifesta no desejo. Mas tem um que é pior que todos, mas ele é sutil, elegante, mora exatamente no mérito próprio. Orgulho maquiado de competência. O que é isso? Prosperidade se esconde na voz do ego. Eu fiz, eu mereço, eu lutei. Essas frases, que parecem ser para dar força, competência, são na verdade orgulhos maquiados. E muitas vezes a gente vai nos cursos, eu sou coach, posso falar isso? Você fala o seguinte: quando você fala de uma coisa que você não é, que você não estudou, que você não sabe como é que é, você está falando, né? Eu tenho 3 cursos de coach na realidade. 3. Então a gente pega um indivíduo que já tem um ego, e a gente fala, é você merece. O pessoal ama isso. Só que a palavra de Deus diz ao contrário. Se você quer prosperidade, para com esse orgulho maquiado. A história bíblica, quando a gente vai olhar, o povo de Deus nunca caiu na fome, na dificuldade. O povo de Deus só caía na fartura, porque deixava de ouvir a Deus e achava que tinha as suas próprias conquistar as suas próprias coisas. É Deus quem concede fôlego, criatividade, oportunidade para gerar riquezas. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não te dá riqueza. Vou repetir: Deus não te dá riqueza. Ele te dá força, inovação, inteligência. Amém? Deus me deu. Meu QI não é alto. Eu tenho, enfim, problemas de leitura, de fixação. Não decoro quase nada. Tem um monte de coisa. Se eu for listar aqui, você vai dizer um monte de coisa. E só que eu vou lá e escrevo meus livros, faço aqui, faço ali. Muito esforço, é muito esforço. Entendo isso. E Deus, Ele faz isso com a gente. Então, mas tudo vem dEle. A gente tem que ter isso no coração. Isso é o caminho da prosperidade. É o caminho de você ter condições para gerar riquezas. Deus não vai te dar de graça a conta bancária. Deus não vai te dar os bens. Ele vai te dar coisas para você conquistar as riquezas. Você pode ter o que ir baixo, você pode ter, mas Deus vai te dar uma estratégia. Eu sou um estrategista. Quando eu olho aquilo, eu falei: Senhor, onde está o que é? Quando eu vou dar uma consultoria numa empresa, é impressionante como Deus me revela tudo. Não é uma coisa minha, é uma coisa que vem de Deus. Quando eu chego numa empresa, já sei onde está a dificuldade, o que tem que fazer, onde é que tem que apontar, onde é que tem aquilo lá, acabou. E não é só isso, em outros lugares também. É um dom que Deus me deu. E dom é de presente, é de graça. Ontem não tinha luz, vocês estavam se batendo lá. Eu fui lá, mexi na tomada que tinha caído o disjuntor e liguei o disjuntor. Aí funcionou. É dom que Deus te dá. São pequenos. E aí, com esse dom que Deus dá, eu gero riquezas.
eu gero riquezas. Antes eu achava que eu sabia fazer um monte de coisa, depois eu vi que eu não sabia, eu achava que era um bom, depois eu vi que não era também. Eu falei, não, é aqui que eu tenho, é aqui. É ali que eu gero riquezas. É ali que esse dom que Deus me deu, que gera riqueza. Deus não vai te dar riqueza, Deus vai te dar dons para você gerar riquezas. Outra coisa, né, que é importante também, tira esse orgulho maquiado de competência. A prosperidade, ela não pode vir sem memória. A prosperidade, quando desconectada da gratidão, da memória, de sua origem, se desvirtua em 3 estágios. Sem memória, ela vira orgulho. Sem gratidão, ela se torna idolatria. Sem consciência, ela se transforma em miséria, com capa de sucesso. Tem gente que é miserável e tem capa de sucesso. A gratidão é o seguinte: quando algo prospera na sua vida, o que se eleva? A adoração ou a vaidade? Quando você começa a ir bem em uma área da sua vida, aumenta a adoração ou aumenta a vaidade? É um teste. Quando algo dá certo, você se lembra de Deus ou do seu desempenho? É um teste. Quem perde a gratidão, perde o governo sobre a própria vida. E quem perde o governo, torna-se ironicamente escravo da própria conquista. Se você perdeu o governo da sua vida, que vem do Senhor, se perdeu tudo. E pode conquistar o que você quiser, e você perdeu tudo. Amém? Vamos orar? Se coloca em pé então, por favor. Hoje, nós entendemos que Deus não nos dá riqueza. Deus nos dá os dons. Deus nos dá as coisas para que a gente gere riqueza. Então, eu quero que a oração de hoje, ela seja dentro desse foco, de gerar riquezas. Então, quem vai fazer a oração hoje? Pode vir então, pastora. Nós vamos fazer direto a oração na campanha. Ontem eu terminei muito tarde, não quero fazer de novo. E eu quero então, os pastores, por gentileza, venham aqui. A pastora Ângela vai estar orando pelos seus pedidos aqui. Então, eu quero que você venha para frente e você se coloque à frente ali de um pastor, de um obreiro, para você pedir. E se você pode pedir especificamente sobre algo que você entende que você precisa melhorar. Quem sabe seja o seu coração para a prosperidade, a entender os dons. Quem sabe você não conheça muito bem os seus dons, aquilo que Deus te deu. Você começa a querer discernimento do Senhor para dizer assim: Senhor, onde é que Deus me deu aqui que vai gerar riquezas? Pontos específicos que vão gerar riqueza. Porque não é a faculdade, não, pode ajudar, não é a posição, não é o cargo, não é a sorte, né? Deixa eu falar uma coisa para você, crente. Tira essa palavra da sua boca. Sorte. Que mané é sorte? Crente não tem sorte. Crente tem bênção, direção de Deus para nossas vidas. Nada acontece por acaso. As coisas que acontecem conosco é porque Deus quis ou permitiu. Então, foca nisso. Amanhã a gente vai estar falando mais especificamente. Para sábado a gente já começar a falar sobre o projeto de vida. Amém? Pode vir para frente então, pastora Ângela. Amém. Aleluia. Oi. Vem aqui na frente, quero que todos vocês venham aqui à frente. Fique na frente de um pastor. Coloque o que vocês estão colocando aqui na campanha, na vida de vocês. Abra seu coração na presença de Deus. Deus está neste lugar. Venha, todo mundo se coloca na presença de Deus. Oh Senhor Deus, muito obrigada por essa
Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Portas sejam abertas, portas do seu trabalho, Deus, que mais o Senhor capacite. Que o Senhor esteja, Deus, capacitando, Senhor, no seu trabalho, na sua vida profissional, Deus. Eu sei, Deus, que o Senhor tem grandes coisas para cada pessoa que está participando dessa campanha. E eu peço, Senhor, fortaleça, Senhor, o seu coração, fortaleça suas decisões, abra os olhos espirituais. Eu quero declarar sobre estas vidas que grandes coisas estão acontecendo aqui nesta noite. Grandes coisas, o céu está aberto, Senhor. Eu creio, Deus, que teu Espírito Santo está mostrando, Senhor, tudo aquilo que é necessário para que haja bênção, prosperidade, decisões, ó Pai, a ser tomadas, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, por essa campanha. Nós te louvamos, ó Deus, por esse dia. Esse ano está, Senhor, ainda, Pai, para acabar, ó Deus, mas grandes coisas e milagres o Senhor tem para a vida de cada um aqui, Senhor. Opera milagres, curas, ó Deus, curas no corpo físico, nas emoções, tirando pensamentos que não provêm de Ti, Senhor, tirando vícios, tirando tudo aquilo, Pai, que o Senhor pode, Deus, estar transformando nessas vidas nessa noite. Eu quero, Deus, pedir, Senhor, que a Tua misericórdia esteja sobre nós. Oh, Pai, venha Espírito Santo, venha sobre a sua igreja, venha sobre esta campanha, que eu possa, Deus, operar, ó Deus, milagres. Eu peço a Tua presença em cada pedido, Senhor. Oh, Deus, vai transformando, vai operando, Senhor. Eu quero declarar a bênção sobre a Tua igreja, sobre essas vidas. Toca, Senhor, toca, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre essas vidas. Oh, Deus, nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer, ó Deus, desde já, por tudo que o Senhor está operando, por tudo que o Senhor está fazendo. Que o Teu sangue, Jesus, venha a ser derramado, que haja, Senhor, salvação, que haja, Senhor, cura da alma, Senhor. Deus, quem precisa liberar perdão, que libere perdão, Senhor, que possa estar restaurando, Senhor, toda a sua vida, Pai. Que esta campanha, até o final dessa campanha, Deus, grandes testemunhos nós venhamos ter, ó Pai. Eu entrego, Senhor, eu entrego a Ti, Senhor. Vai, Senhor, vai sondando os corações, vai operando, Senhor. Eu declaro, Senhor, sobre essas vidas, ó Deus. Eu opero, Deus, os Teus milagres. Opera, Senhor, que a Tua presença seja real sobre essas vidas. Oh, Deus, Santo, 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 Senhor. Eu declaro, Senhor, a alegria. Eu declaro a paz que vem de Ti, Senhor. Eu declaro o conhecimento. Liberta, Deus, a libertação, Senhor. A libertação de tudo aquilo, Deus, que possa o diabo estar amarrando nessas vidas. Eu quero agora, em nome de Jesus, que cada pessoa que aqui está, que cada pessoa que está aqui nesse propósito, nessa campanha, nesse dia, Senhor, que haja libertação, Senhor. Que haja, Senhor,
Senhor, a vitória, a prosperidade em todas as áreas. Eu declaro prosperidade, Senhor, na vida financeira, prosperidade na vida material, familiar, que eles venham não ter falta de nada, Senhor. Eu declaro a prosperidade em ganho de almas, em fazer discípulos, ó Deus. Eu declaro pessoas aqui sendo libertas nessa noite. Eu declaro, Senhor, pessoas aqui sendo alcançadas, familiares sendo alcançados. Deus, em nome de Jesus. Oh Pai, nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, que desde já nós te agradecemos. Que grandes coisas o Senhor vai fazer e está fazendo aqui nessa igreja, sobre essas vidas. Oh Pai, nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai. Oh Pai, nós te louvamos e te agradeço, Deus. Te agradeço por essas vidas. Te agradeço, Senhor, por tudo que nos tem colocado, por todo o propósito. Deus, vai, Senhor. Venha, Jesus, venha, Espírito Santo. Oh Deus, Tu és poderoso, Pai, para mudar todas as situações, ó Deus. Tu és poderoso, Deus, para transformar vidas. O Senhor é poderoso, ó Deus, para fazer com que essas pessoas saiam daqui abençoadas nessa noite. Que até o término nessa campanha, Senhor, grandes coisas Senhor, receber de Ti, Senhor. Oh Deus, estamos aqui porque sabemos que Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus, Senhor, que morreu por nós, para que nós possamos, ó Deus, ser abençoados. Obrigada, Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai, porque o Senhor tem feito, Deus, aqui, Senhor, e por tudo que o Senhor irá fazer, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos Te louvar, Senhor, nós queremos Te agradecer, em nome de Jesus. Eu quero que a igreja se coloque em pé. Deus, oh, louvado seja o Teu nome, Jesus. Eu quero que você, por um instante, você recebeu essa oração dessa campanha, mas que você agradeça a Deus pela tua vitória. Coloque aí diante de Deus algo especial, aquilo que o Espírito Santo está ministrando em você. Deixa o Espírito Santo ministrar. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. Se tem algo que você precisa mudar, se tem algo que você tem a confessar ao Senhor, a pedir perdão nessa noite, para que a bênção do Senhor chegue até você. Se tem algo que você sabe que possa estar impedindo a você receber a tua bênção, sobre tudo aquilo que foi pregado aqui nessa noite. Se tem algo que Deus, Espírito Santo, tocou no seu coração, dizendo, é essa área que você tem que mudar. Peça que Deus te fortaleça. Peça que Deus te transforme. Peça perdão para Deus se algo que você fez, talvez você tenha até feito inconscientemente, mas não tenha agradado o coração do Senhor. Peça perdão para Ele, porque Ele está aqui. Ele está aqui e o propósito dEle, eu creio, em nome de Jesus, é que você alcance a sua vitória. Eu creio que em nome de Jesus, até o término nessa campanha, você que está firme, você que está pensando às vezes de desistir, ou que você não sabe como vir amanhã, eu quero repreender isso sobre a sua vida. Que Deus fortaleça teu coração nessa noite. Que você saia daqui fortalecido. Que você amanhã ore. Que você volte em busca da sua vitória amanhã. Mas a vitória maior é que Jesus esteja dentro da sua vida. Que Jesus esteja operando nos seus caminhos. Porque não são homens que nos mostram aquilo que é verdade, mas é o Espírito Santo que revela. Não são as nossas forças, não é o nosso conhecimento, porque quem dá o conhecimento, como o pastor falou aqui essa noite, é o Senhor que nos dá conhecimento. É o Senhor que nos transforma, porque nós somos pequenos. E é bom nós sermos pequenos, porque Deus vai crescer em nós. Aleluia, aleluia,
Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, por essas vidas, ó Pai. E que eles saiam daqui fortalecidos. E que eles não desistam desse propósito, dessa campanha. E que nada venha impedir que eles estejam aqui até no domingo, Senhor. Eu declaro isso, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Santo Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos encerrando. Sabe, queridos, o Senhor nos dá coisas para que a gente se orgulhe dele, né? Cheio da empáfia. Eu sou bom, eu sou o cara. Deus nos dá porque Ele sabe que nós vamos fazer coisas boas através daquilo que Ele nos dá. Seja dinheiro, seja posição social, não importa. Agora, quando nós não recebemos, é porque tem algo muito grave conosco. Sabe, a última pessoa que quis a glória dele, de Deus, caiu, foi a queda de Satanás. Que ele queria a glória do Senhor. E o Senhor Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória de Deus é só de Deus. Então cuidado. Cuidado quando você se acha o tal. Até mesmo quando você é tão cheia do Espírito Santo. O Senhor sabe que você é, mas você não precisa falar para ninguém. Você não precisa mostrar para ninguém. O Senhor sabe do teu valor, quem você é. Nós precisamos ser humildes de verdade. Não só aqui embaixo, falando com as pessoas, mas é lá fora, no teu dia a dia, na tua casa, no teu trabalho. O Senhor vai te honrar. E vai te honrar muito. Com tudo que você faz, com tudo que você aprende aqui na casa do Senhor. Você vai mostrar o teu exemplo através do teu comportamento. As pessoas não vão nem perguntar: o que está acontecendo? Você faz o quê? Teu comportamento vai dizer tudo. Aquilo que o Senhor realmente quer que você faça. Amém? Tem uma coisa que o Ivo sempre fala: você é a média das 5 pessoas com as quais você caminha. E é uma grande verdade. E é pra gente pensar. Se você quer fazer mudança para 2026, caminhe com pessoas que investem realmente na tua vida, que te amam de verdade, que querem que você cresça, que quer colocar uma liderança forte na sua vida de verdade, para que quando a gente que não mais estiver os mais velhos, você vai fazer a diferença nessa igreja, nesse bairro, nessa Curitiba. É isso que vai valer a pena. Presta atenção com quem você fala, com quem você caminha e com quem você entrega a sua vida, porque o Senhor vai requerer isso da gente. Amém, queridos? Vamos nos despedir. Coloque sua mão em direção ao seu lar. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Espírito Santo, por essa noite, por tudo que o Senhor colocou nos nossos corações. Queremos dizer que a única pessoa a ser adorada, a ser exaltada, a ser o centro das nossas vidas é o Senhor. Nós queremos dizer que nós te amamos e que nós estamos aqui e que nós estaremos aqui todas as noites até domingo, mostrando que o Senhor é Rei das nossas vidas, que o Senhor é o dono de tudo aquilo que nós possuímos, Pai, todo o dinheiro, tudo aquilo que somos, porque quando nós fecharmos os olhos, tudo isso aqui vai ficar, não vai valer de nada, nada, porque o Senhor vai perguntar: o que eu fiz, o que você fez, e talvez nós não tenhamos respostas realmente atrativas para aquilo que o Senhor quer. Mas eu vou te dizer que o Senhor vai esperar. Eu falei do Senhor e eu fui exemplo do que o Senhor pregava. E é isso que vai valer a pena. O nosso comportamento, a nossa vida nessa terra, Pai. Obrigada por cada vida que entende isso, que está aqui hoje nessa noite, entregando o seu melhor, Pai, de uma quinta-feira talvez cansativa, de trabalho exaustivo, mas entende, Senhor, que não querem mais continuar como estão, que querem entrar 2026 com mudança, Senhor, como pessoas novas, Senhor, como cristão de caráter, como cristão de valor, Pai, que tem exemplo a dar. Obrigada, Espírito Santo, leva eles todos em seguranças, Pai, guardados, abençoados, livre de todas, Senhor, setas de Satanás, e que eles possam estar aqui novamente amanhã, certo de que eles estão caminhando rumo à vitória, Pai, porque nós sabemos que o Senhor sempre tem o melhor, sempre vai ter o melhor para os seus filhos. Muito obrigada, Pai. Que o grande amor de Deus,
Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo hoje e sempre. Até amanhã. Que Deus te abençoe e uma boa noite.